Fala galera, boa de treino, meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você otimizar a técnica, a execução de um exercício para que você tenha mais resultados no seu treino, resultados esses referentes a ganho de massa muscular. Então, antes da gente começar a se aprofundar na aula aqui de hoje, já deixa o seu like, curte esse vídeo, também compartilha esse vídeo com os seus amigos, já deixa um comentário aí, dúvidas, suas experiências de treino, sugestões para próximos vídeos. Também é muito importante que você se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Então, a gente tem aí um artigo de 2023, um artigo recente, muito interessante, uma revisão da literatura, que justifica justamente essas formas de você mexer na técnica do exercício com o objetivo de melhorar os resultados do treino. Então a gente sabe que a técnica, né, a forma de se fazer um exercício é apenas uma das imensas e inúmeras variáveis de treino, né? A gente tem repetições, exercícios, cargas, todas essas que estão sendo mostradas aí na tela e outras tantas, né, que faltou espaço para colocar. E a gente sabe que, dependendo de como a gente manipula cada uma dessas variáveis, a gente consegue dar uma cara nova para o nosso treino com a intenção de priorizar o nosso objetivo daquele dia, né? Seja trabalhar mais aí o ganho de massa em um determinado músculo, seja fazer uma sessão pensando em prevenção de lesão, ou pensando na melhora do nosso rendimento físico para um determinado esporte, enfim. Dependendo do jeito que a gente mexe com as variáveis, com as características do treino, a gente muda os resultados dele, né? E aí, a gente tem, dentre essas variáveis, três coisas destacadas, né? A gente tem a amplitude de movimento, a cadência, e essas duas fazem parte aí da composição, da explicação do que é técnica de exercício, né? Então, muitas dessas variáveis de treino têm uma conceituação bem definida e quando a gente lê ali referências científicas e tudo mais, a técnica ela tem diferentes conceitos, né? E os autores desse texto proporam um conceito bem interessante aí, né? Para explicar bem o que seria a técnica de exercício nessa questão da musculação, né? Então, vamos ler essa conceituação? Eles conceituam a técnica de exercício como uma execução controlada do movimento para garantir que um exercício atinja efetivamente os grupos musculares específicos, minimizando o risco de lesões. Isso envolve o posicionamento e alinhamento do corpo, a amplitude e a velocidade do movimento. Então, se a gente pegar, por exemplo, um agachamento, a gente consegue identificar facilmente essas questões citadas nessa conceituação, como que seria uma espécie de um agachamento ideal ou mais recomendado para ser feito no agachamento. Então a gente vê aí uma postura de coluna ereta, de peito aberto, uma barra posicionada ali na região do trapézio, né, na parte superior, parte posterior do ombro. A gente vê ali um olhar para frente, o abdômen contraído e os pés fixos no chão, né, calcanhar e ponta do pé. Joelho na direção da ponta do pé, né, evitando aquele joelho que fecha. E você buscando aí uma maior amplitude de movimento possível dentro aí de todos esses padrões de posicionamento e alinhamento do corpo que a gente citou. E também sempre fazendo uma descida com velocidade controlada e uma subida um pouco mais rápida e explosiva. Então, dentro da conceituação do que seria a técnica de exercício, a forma de se executar, essa seria a técnica, né, ideal ou recomendada de um agachamento, né? Mas a gente sabe que fora do padrão, fora do que seria o ideal, o treino ele permite aí diversas variações, né, dessa forma de se executar a técnica, e muitas vezes essas variações elas são usadas com a intenção de você obter mais ou menos resultados ou direcionar o esforço para um determinado grupo muscular ou até determinada parte de um mesmo músculo. A gente já tem discutido isso em diversos vídeos aqui no canal, né? Para quem está inteirado aí já está vendo que tem vários textos muito interessantes que discutem isso, né? Dependendo da forma que você faz um exercício, às vezes você consegue até
priorizar uma determinada parte de um músculo, né? O que é muito interessante, abre muitas possibilidades na hora da gente fazer o nosso treino. E a gente também pode pensar nas variações técnicas até para, às vezes, prevenir uma dor, uma lesão, um posicionamento que seja mais favorável de acordo com as nossas características pessoais e anatômicas, né? Então, por exemplo, uma das discussões que tem quanto à técnica, né, é se você tem que fazer todos os movimentos ali certinho, bem fechadinho, no que seria a técnica padrão, ou se alguns movimentos que a gente pode fazer uma técnica, entre aspas, roubada, se vale a pena ou se isso nunca deve ser feito, né? Então, se a gente for pensar no movimento mais certinho, ele tem um objetivo ali de isolar exatamente o músculo ou o grupo muscular que você quer trabalhar, né? Quando a gente lê as diretrizes, os textos aí clássicos que recomendam aí as formas corretas de se prescrever a musculação, a maioria deles recomenda esse tipo de técnica. E popularmente a gente vê que as pessoas falam, eu faço assim porque machuca menos, né? Quando que, se a gente for pensar num movimento, entre aspas, roubado, geralmente a gente faz para levantar mais peso, num determinado exercício, ou até mesmo fazer mais algumas repetições depois que a gente já estiver cansado, né? Na prática, apesar das diretrizes, algumas falar que não é a melhor opção e tal e tudo, ou as pessoas, alguém falar, é lesivo, não sei o quê, desde que a musculação é musculação, desde que ela existe dos primórdios, a gente vê um monte de gente fazendo, né? Desde pessoas comuns até atletas, pessoas muito bem treinadas, fazendo movimentos, entre aspas, roubados e numa boa, né? Mas, popularmente, as pessoas dizem que ele é mais lesivo, né? Então, se a gente pegar um exercício que talvez seja o mais alvo aí desse movimento roubado, que é a rosca bíceps, essa execução seria um movimento mais certinho ali, basicamente só o movimento do cotovelo, o resto do corpo paradinho, sem balanço na coluna, nos ombros ou até mesmo nas pernas, né? Lembrando que se é um exercício de bíceps e o bíceps é um flexor de cotovelo, né? Pensando por esse lado, faz muito sentido você usar uma execução assim, né? Mas também a gente vê execuções assim, ó, balançando mais o corpo, né? Levantando os ombros. E tem alguma coisa dessas que é certa ou errada? Tanto na minha visão quanto na própria opinião do artigo, as duas cabem, né? Então, vai ter momentos às vezes que você quer fazer um movimento ali com mais carga, quebrar um platô, fazer algumas repetições a mais, depois já está cansado. Cai muito bem, por exemplo, você fazer essa técnica, entre aspas, mais roubada. Agora, para aprender o movimento, para usar ali, às vezes, na maior parte do tempo, vale a pena você aprender a controlar primeiro o movimento isolado, trabalhar ali aquela articulação que é realmente o alvo do grupo muscular que você deseja ali trabalhar, e depois você ter essa opção de, se quiser, variar para roubada. Mas lembrando que, sabendo controlar o movimento, você não sentindo dor nele, muitas vezes é até interessante você usar essa técnica roubada para romper algumas barreiras ali de carga, de número de repetições, esticar um pouco mais o tempo de esforço em um determinado exercício. Outra coisa que geralmente a gente ajusta na técnica, né, principalmente pensando na posição do corpo ou na carga, no ajuste da máquina que seja que a gente está trabalhando, é pensando em prevenção de lesões, né, eficiência, que geralmente é levantar mais carga ou fazer mais repetições, um exercício mais rápido, e na ativação de um determinado músculo. Vou deixar meu corpo assim, o pé para lá, a mão para cá, porque pega mais tal parte. Vamos usar, por exemplo, aí o levantamento terra e pensar nesses 3 pontos. Aí a gente está vendo a execução clássica do levantamento terra, né, tirando o peso do chão, levantando, ficando com o corpo ereto. A gente sabe que é um exercício clássico para membros inferiores, para costas, para lombar, né, principalmente toda essa parte de trás do corpo. E ali a gente vê que uma das recomendações clássicas para prevenção de lesão seria manter a coluna ereta para proteger a lombar. A gente vê que nem sempre as execuções são assim, nem por isso as pessoas se machucam por causa disso. Mas essa seria a execução padrão, pensando em prevenção de lesão. Se a gente for pensar em eficiência, aí uma recomendação mais prática, né, com base em explicação biomecânica e física. Se você quer levantar mais carga, se essa barra estiver mais longe do seu corpo, ela gera mais resistência, então fica mais difícil.
Então seria interessante ali você, pensando em eficiência do movimento, levantar essa barra o mais próximo do corpo, que aí você consegue levantar mais peso ou fazer mais repetições. Agora pensando em ativação muscular, né? Uma outra variação bem comum do terra é essa daí, ó, o terra sumô. Então a gente vê que se no outro eu estou com os pés mais aproximados e a pegada por fora da coxa, nesse eu mudo, né, eu afasto mais minhas pernas, eu mudo a movimentação do quadril, eu faço uma pegada por dentro. Geralmente esse tipo de pegada facilita levantar um pouco mais de carga e muitos usam ela com a intenção também de trabalhar os músculos ali da parte interna da coxa, medial, que é o nome mais correto, né, os adutores. É justamente esse músculo que faz esse movimento aí de adução do quadril, adução de coxa. Então, muitas das vezes você acaba até sentindo mais, sim, esse trabalho no exercício. E uma das curiosidades é que nem sempre você sentir um trabalho maior no músculo ou isso ser medido a partir de avaliação eletromiográfica, aquela avaliação que mede a atividade elétrica do músculo, não necessariamente isso ao longo do tempo vai representar que seu músculo vai crescer mais, né? Vai ter uma hipertrofia maior. Então isso é um detalhe interessante também, né? Da gente pensar que nem sempre aquele ajuste que a gente vai fazer pensando em mais ativação, nem sempre ele vai se traduzir em mais ganho real de massa muscular naquele local que você deseja, né? Se a gente pensar em cadência, em velocidade do movimento, em tempo de duração da repetição em cada fase, né? Que seria aí a definição, foi uma coisa também que a gente discutiu de uma forma bem interessante no último vídeo, recomendo depois que vocês terminarem de assistir esse passar lá. A gente tem aí 3 principais fases de uma repetição. A gente tem a fase excêntrica ou negativa, que é quando a gente faz força para alongar o músculo. Tem a concêntrica ou positiva, quando a gente faz força para encurtar o músculo. E tem a ação isométrica, quando a gente faz força para a manutenção da posição, né? Nem sempre a gente vai ter uma fase isométrica na repetição, né? Tem algumas técnicas de exercício que você segura, né, o movimento ali de forma proposital, ou você faz uma pausa ali nas transições entre as fases concêntrica e excêntrica, de forma de aumentar ali o tempo sob tensão, o tempo que o músculo está trabalhando, né? De forma geral, a gente tem aí uma fase excêntrica, uma fase negativa, mais lenta ou controlada, até porque essa é a fase que você está simplesmente controlando a ação da gravidade sobre a carga. É uma fase que se você soltar o peso vai sozinho, mas aí a gente tem que ter noção que além de estar expondo mais articulações, a gente está deixando de aproveitar uma das fases que o músculo poderia estar fazendo força também. Então se você não fizer uma excêntrica controlada, o seu treino tende a ser menos eficiente. E tem a fase concêntrica que ela tende a ser mais rápida ou explosiva, né? Até porque a gente está vencendo ali a ação da gravidade sobre a carga, então é uma fase que demanda um gasto maior de energia. Lembrando que para crescimento muscular, as 2 fases bem feitas são importantes, né? Então se a gente vê aí, ó, concêntrica, no exemplo do bíceps, está dobrando o braço, está encurtando a musculatura, né? Está fazendo força para encurtar o músculo. Excêntrica, quando o braço estiver esticando, você está fazendo força para alongar o músculo e controlar essa gravidade que quer acelerar esse peso para esticar o braço, né? Importante sempre aproveitar 2 fases. Se a gente pegar de novo o agachamento como exemplo, a gente consegue ver claramente as 2 fases aqui nessa GIF, né? Nessa animação. Então a gente tem a descida, alongamento do quadríceps e do glúteo, que são os principais músculos alvos, então a gente tem a fase excêntrica. Lá embaixo seria uma isometria, uma transição, e a subida é encurtamento do quadríceps e do glúteo, que seria a fase concêntrica ou positiva. Então, o controle da cadência dos tempos de cada uma dessas fases, da velocidade de movimentos de cada uma dessas fases, também pode influenciar na técnica de acordo com a ênfase que a gente quer dar no treino. E isso tende a fazer diferença também, né? Se a gente pensar na amplitude de movimento, seria a maior angulação possível em articulação durante um exercício. Por exemplo, ali no agachamento, você descer até o chão ali, né? Seria, na subida, você fazer a amplitude completa, né? Lembrando que isso é ideal, né? Essa amplitude, quando não acontece nenhuma dor ou lesão, né? De forma geral, pensando nas recomendações, geralmente é o que é indicado para hipertrofia, você fazer amplitude completa nos movimentos do treino para você potencializar os resultados daquele exercício.
Porém, a gente sabe que tanto na prática, dia a dia de treino, algumas técnicas a gente faz repetições parciais de propósito e também já tem várias evidências, algumas delas também, já discutimos aqui no nosso canal, que você fazer às vezes uma repetição parcial de propósito pode ser melhor para algum grupo muscular ou para uma determinada porção de algum músculo do que fazer o movimento completo. Então nem sempre, em todos os casos, fazer amplitude completa é melhor. Vamos comentar alguns deles, por exemplo, que se você mudar a amplitude, você pode mudar a ativação muscular. Ó. De novo, a gente tem aí o nosso querido agachamento e o leg press, que são movimentos semelhantes ali, né? Envolvem extensão de joelho e quadril, né? Então são exercícios para trabalhar quadríceps e glúteo principalmente. Tanto para o leg quanto para o agachamento, a amplitude importa bastante, principalmente para o glúteo. Então se você faz um leg com o máximo de amplitude possível ou um agachamento nessa condição, você dá um estímulo muito interessante para o glúteo. Nessa condição de 90 graus, que é, por exemplo, o que está descendo aí a moça, ou próximo do que está fazendo o rapaz ali embaixo no leg, daí para a amplitude máxima, já para o quadríceps, não faz tanta diferença assim. O ganho de massa equivalente no quadríceps, desse agachamento parcial até 90 graus, ou desse tipo de leg, dessa amplitude até o máximo, ele não tem muita diferença. Então é um caso que, se você estiver pensando mais no quadríceps, talvez valha a pena, às vezes, fazer até um agachamento mais curto ou fazer o completo mesmo. Mas se você está querendo o glúteo, aí sim você tem que priorizar aquele agachamento mais completão, né? Um outro exercício, que é até citado nesse estudo, elevação pélvica. Está bastante em alta aí na moda para trabalho de glúteos. A gente está vendo ali até uma certa execução não tão ampla assim, né? Que dá para descer esse glúteo até o chão. Tem evidência que diz que se você fizer uma amplitude parcial, lá da descida, do máximo da descida até mais ou menos metade do movimento, pode ser até mais interessante para o glúteo do que subir tudo, né? E geralmente a gente vê todo mundo fazendo com amplitude completa. Então é mais uma coisa, lembrando que é o resultado de um estudo, não quer dizer que isso é verdade absoluta para todo mundo, mas é um resultado interessante que mostra que às vezes a amplitude parcial pode ser até mais interessante. Outro que a gente já até discutiu aqui é na questão desse exercício de panturrilha, né, horizontal, né, pode ser no leg press ou nesse tipo de aparelho. Se você fizer uma amplitude ali parcial, mas com a musculatura alongada, ali, por exemplo, ó, de quando o pé está para cima, a ponta do pé está apontando para o joelho, que é quando a amplitude da panturrilha está bem alongada ali do músculo, né, até metade do movimento, você fazendo em condições equivalentes até a falha, mesmo número de séries, descanso equivalente, pode ser até mais interessante para a hipertrofia da panturrilha, né, do gastrocnêmio, do que um movimento completo, né, se essa amplitude parcial, porém com o músculo bem alongado. Então uma coisa interessante para a gente pensar aí que talvez para alguns exercícios, às vezes a amplitude parcial pode ser superior do que a completa e a gente pode usar essa mescla aí, né, ao longo do treino, né. Então pensando aqui em aplicações práticas para você usar aí no seu treino depois que você acabar de ver esse vídeo. Vamos pensar em técnica, né? Então, você pode tanto explorar os movimentos certinhos como os roubados, né? Os dois têm seu lugar no treino. Não é todo exercício que dá para fazer uma técnica roubada, na maioria deles vale mais a pena você fazer o convencional. E eu recomendo mais uma vez, se você está aprendendo, está começando a treinar, nunca fez determinado tipo de exercício, domina primeiro o que a gente considera como certinho, um movimento mais isolado, e depois, se já tiver ali com a técnica afinada, não tiver machucado nem nada, se valer a pena, aí você pode usar algumas execuções mais roubadas para ter ali um desempenho extra no exercício. E lembrando, quando você for fazer qualquer exercício, você vai sempre pensar na relação custo-benefício, né? Então você sempre vai priorizar a eficiência e a segurança do movimento, né? Em relação à potencial priorização de ativação muscular, ou carga, ou que pega mais lugar X ou Y, porque não adianta nada você fazer um exercício super efetivo do ponto de vista de crescimento muscular, se ele está te gerando dor ou lesão, que pode até te fazer parar de treinar no futuro. Então, sempre põe na balança a relação custo-benefício, priorize sempre eficiência e segurança, tá? Se a gente for amplitude de movimento,
De forma geral, você vai priorizar a amplitude completa, uma boa execução sem dores ou lesões, né? Dominou o exercício dessa forma? Tá sabendo ali, pesquisou direitinho, viu aqui no canal que determinada execução parcial pode ser mais interessante? Não descarta o uso desses movimentos. Às vezes você já está com um físico bem desenvolvido, mas está precisando dar uma ênfase numa determinada parte ali. Às vezes o uso de um movimento parcial é o que pode fazer a diferença para você ter aquele resultado extra no seu treino. Então, considere o uso de movimentos parciais em alguns exercícios em determinados momentos do treino. Se a gente for pensar aí para fechar na cadência, né, no tempo de duração da repetição, se você pensar na repetição como um todo, considerando se tiver isometria e a parte excêntrica e concêntrica, se recomenda aí entre 2 a 8 segundos de tempo total da repetição, né? Então, nesse tempo, a gente já vê que permite tanto uma execução mais rápida, né? Lembrando que a gente está falando de hipertrofia, né? Priorizando o ganho de massa muscular, que seria essa execução mais perto de 2 segundos, até uma execução mais lenta, né? De 8 segundos. Então, muito mais lento que isso, você segurando demais, exageradamente o movimento, já começa a não ter muito sentido, principalmente na fase concêntrica, né? Pensando que você tem que ativar ali as fibras musculares para vencer a carga, a menos que você esteja num cenário com limitação de carga ou treinando com elástico, né? Mas se estiver na academia sem limitação de peso, não tem muito por que você fazer uma concêntrica excessivamente lenta. Agora, para a excêntrica pode valer a pena, né? Você fazer uma descida mais controlada, mais lenta, e aí você pode explorar entre esses 2 a 8 segundos, né? Um dia fazer as duas fases mais rápidas, levantar mais peso, um dia diminuir um pouco o peso, fazer uma concêntrica um pouco mais controlada, uma excêntrica mais estendida, né? A gente viu que às vezes discutimos isso na última aula, né? Se você fizer um movimento, principalmente na excêntrica, mais lento, às vezes você aumenta o tempo de contração e dá mais tempo para você ativar as fibras do tipo 1, né, que são aquelas fibras que produzem menos força, mas são mais resistentes à fadiga, né? Então, você ativando mais essas fibras, você pode potencializar a hipertrofia delas e em músculos que têm uma porcentagem maior da sua composição desse tipo de fibra, pode até ser beneficiado com esse tipo de técnica, né? Então, mais uma vez, vale a pena ali dar uma estudada, acompanhar o que a gente está postando aqui, buscar outras fontes também. E talvez para um grupo muscular, um exercício que trabalhe ele, que tenha um músculo com mais proporções de fibra de tipo 1, você fazer esse tipo de técnica pode ser mais interessante para potencializar os resultados do seu treino. Então é isso, galera. Você sabia de todos os detalhes sobre a técnica? Que dá para controlar dessa forma a amplitude, o que mais vale a pena na cadência, na execução. Comenta aí embaixo. Mais uma vez, não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo. Não esquece também de se inscrever aqui no canal. E na próxima quarta-feira, às 20 horas, tem mais vídeo aqui para vocês. Então, a gente se vê lá. Desejo desde já um bom treino e um bom estudo. E até o próximo vídeo.